Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de julho. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,16%, mas aqui pelo gráfico diário a gente vê uma formação semelhante de um candle de reversão chamado de estrela cadente. É um padrão de reversão, um padrão que sinaliza uma chance maior de ter encerrado um movimento de subida para iniciar um movimento de baixa. A primeira confirmação desse padrão seria no rompimento aqui da mínima de hoje, na perda da mínima de hoje, 56.707. Fica ainda mais significativa essa sinalização se vier a perder realmente essa região aqui, que é o último fundo ascendente no G60, supera ali a máxima do topo anterior, não consegue se sustentar acima, dando sinais de enfraquecimento aí da tendência. Então a perda desse patamar aqui torna-se um pouco mais, que esse patamar que eu falo é na faixa ali dos 56.400, torna-se mais relevante a sinalização de perda de mínima do pregão de hoje e consequentemente de iniciar um movimento de baixa aqui no gráfico diário. No mini índice, se a gente olhar para o gráfico diário, já são 6 pregões consecutivos aqui andando de forma lateral, sem tanta tendência. Quando eu falo tanta tendência definida no intraday, é na questão da tendência a ganhar força para uma determinada sinalização que venha a acontecer. Por exemplo, se a gente pode ver sinais mais fortes ali de baixo que não se concretizaram, mesmo rompimento de topos anteriores aqui no G60 que não foram adiante, veio gerando sinal para baixo. Então hoje mesma coisa, rompeu ali para cima e já voltou aqui para baixo. Fato principal que quando está numa tendência mais indefinida, a gente tem sinais mais falsos, os movimentos terminam não andando da forma como nós gostaríamos em termos de buscar uma sinalização a favor de tendência. E isso já vem acontecendo até desde o dia 14. No 14 desse mês já veio com um movimento mais lateral e teve um único pregão aqui de subida direto aqui no G60. A gente pode ver um único pregão aqui para cima. Se eu der um zoom menos vai ficar mais claro aqui o movimento mais lateral de 2 pregões, aí rompe para cima e depois inicia uma nova lateralização. No pregão de hoje eu cheguei a recomendar algumas operações, sendo que 2 delas foram executadas. A primeira, se depois que a gente pode ver que eu acabei de mencionar ali no gráfico diário G60, essa indefinição, abre o pregão, vem para baixo, perde ali a tendência do gráfico de 10 minutos, topos e fundos ascendentes, depois reverte forte para cima, rompe ali o topo anterior, e nesse rompimento de topo anterior a gente pode perceber que tem topos antes aqui desse topo anterior. Então rompe lá para cima, vem para baixo, quando vem aqui nessa região eu estava atento para buscar alguma compra de fundo ascendente. Mas aí veio muito para baixo, eu abortei a chance de uma entrada logo no primeiro fundo ascendente e optei por uma entrada logo na sequência, que foi essa aqui. A recomendação na superação da máxima desse candle, ela foi executada, andou aqui para cima um pouco mais de 100 pontos e depois disso ficou um pouco mais travada, sem conseguir se sustentar ali acima, brigando para se sustentar acima dos 615, 610. Optei por encerrar justamente na formação aqui, durante a formação deste candle, com um ganho de 0,15%, capital total mais 0,13% nessa operação. Depois disso o mercado terminou ficando mais travado aqui, a gente pode ver que tentou estabelecer aqui um pivô de alta, um fundo duplo, já aborta, vem forte para baixo, perde esses 2 fundos aqui anteriores, mas dentro do que a gente vem acontecendo, cenário mais de indefinição de maneira geral, depois de fortes candles de baixa no G60 não conseguiu andar, optei por justamente pegar um movimento contrário a essa movimentação mais longa para baixo. Então recomendei compra aqui nesse ponto, ela chegou a andar um pouco, não foi muito longe, demorou a operação, e aí depois da formação desse candle aqui mais para indefinição, se viesse a perder a mínima dele, seria o ponto de saída aí dessa posição, stop de proteção, gerando ali um ganho de 0,05%, capital total mais 0,05%. Na sequência, vamos aqui então falar de PETR4, voltando aqui para o gráfico diário e falando da Petro. Petro terminou o dia com queda de 1,25%, gerando ali a formação de topo. É um topo ascendente, ainda contra a tendência, mas é uma primeira sinalização ali para ter um movimento para baixo no gráfico diário da Petro. A perda da mínima de hoje, 11,85, seria uma sinalização um pouco mais relevante no G60 em termos de pivô de baixo, e ainda mais relevante seria fechar uma hora de pregão, por exemplo, abre caindo, fecha a primeira hora de pregão para baixo de 11,85 e perde a mínima da primeira hora de pregão em seguida, aumentaria a chance de ter realmente, de se concretizar e iniciar um movimento de baixa no gráfico diário. Na Vale 5 seguimos na ponta compradora, ela fechou muito bem com alta de 4,29%. A ação foi lá testar uma resistência na faixa dos 14,61, gap de baixo. Acima disso é uma região de número redondo na faixa dos R$15 e na sequência por volta dos R$15,63 a R$15,74.
Então seriam esses dois patamares de resistência. Foi um forte rompimento de topo anterior. A gente já tinha falado ali de um triângulo ascendente no G60, algo semelhante a esse aqui que eu comentei na última videoanálise. Então veio forte para cima, rompeu forte para cima, expectativa que mesmo que abra aqui para baixo ainda aconteça algo para cima. Seria esse o interesse aí de manter essa posição, a gente segue comprado, não sair mais perdendo desta operação. Olhando agora para ELET 6, falar em não sair mais perdendo foi o que aconteceu na ELET 6. Eu optei por encerrar essa posição depois que o ativo foi lá em cima. Hoje chegou a estar em queda superior a 4%, a 4,5%, uma queda forte. Como olhando para o G60, para mim seria importante esse papel ter se sustentado aqui em cima desse patamar. Aí montou forte candle de baixo no G60, eu optei por encerrar essa posição logo na sequência, ainda com um ganho de 1,24%, capital total mais 0,13%. Uma pena o que aconteceu com ela, pode até voltar a subir, mas a VIVT4 também fez algo nesse sentido no pregão passado. Eu saí da posição, se não tivesse saído, teria gerado stop no pregão de hoje, a VIVT4. E lembrando que eu ainda saí com não deixei a posição reverter para perda, porque estava num bom ganho. Na sequência aqui, BBSE3, recomendei compra nesse ativo hoje se rompesse a máxima do pregão anterior, não rompeu. Traz ainda a possibilidade de buscar nova entrada se a ação conseguir romper a máxima de hoje. Essa é uma alternativa que eu vou ficar atento para a abertura aí do próximo pregão, dependendo de como acontecer o início do próximo pregão, opto aí por uma possível compra em cima desse papel. A recomendação de hoje está cancelada em cima de BBSE3. Depois disso, CROT3. CROT3 também é um ativo que vem aqui para uma movimentação para baixo, vem dentro de uma tendência de alta, ainda dentro desse longo movimento de alta. Então é um ativo que, dependendo da forma como gerar alguma sinalização aqui para cima, rompendo a máxima do pregão de hoje, por exemplo, 14,98, seria uma alternativa de arriscar compra em cima desse ativo. Olhando para o gráfico semanal, o risco aqui no sentido de já ter iniciado um movimento para baixo no gráfico semanal. Então vai depender muito da sinalização, tem que apresentar bastante força aqui para buscar alguma operação de compra em cima de CROT3, rompimento aí dos R$ 14,98. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e nos veremos aí no decorrer do pregão desta quarta-feira, dia 27. Até mais.